queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo, agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E o devocional Palavra de Vida tem uma mensagem de Deus ao seu coração. Nós vamos falar em Mateus capítulo 9, versículo 29, diz assim: Seja-vos feito segundo a vossa fé. Podemos dizer que uma pessoa prevaleceu em oração quando durante a oração ela teve a certeza de que foi atendida e ficou realmente consciente de já ter recebido aquilo que estava pedindo. Não nos esqueçamos de que nenhuma circunstância terrena pode impedir o cumprimento da sua palavra. Se de fato estamos olhando firmemente para a imutabilidade daquela palavra e não para a incerteza deste mundo que está sempre mudando. Deus quer que creiamos na sua palavra sem outra confirmação. E então Ele está pronto a dar-nos segundo a nossa fé. Faça-vos prova de Deus, que as promessas de Deus permanecem de pé. Pois a fé honra a Deus, também Deus honra a fé. Faça a prova de Deus. A oração da era de Pentecostes era como um cheque a ser pago em moeda perante a sua apresentação. E disse Deus, e assim se fez. Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa oração da fé. É a simplicidade da oração da fé, como de uma criança que acredita que o pai realmente vai realizar aquilo que ele prometeu. Mas essa criança ela vai crescendo e amadurecendo ao ponto, na verdade, não de duvidar, dessa bondade, desse amor e dessa misericórdia, mas num relacionamento mais maduro e não em uma meninice que simplesmente acha que Deus chega uma hora que você tem que fazer alguma chantagem emocional para poder cumprir o propósito. A fé ela vai crescendo em níveis de maturidade. E aí quanto mais nós ouvimos a voz de Jesus dizendo: vai para o teu quarto, ora, o teu pai que te vê em segredo te recompensará publicamente. E aí, por que você vai para o quarto? Quando você vai para o seu quarto orar, quando você sabe que só ali que se resolve as questões perante um Deus todo-poderoso, um onipotente, e é aí que você começa a colocar todos os seus cuidados, tristezas e dores. Cristo tem que saber. E aí você pode dizer, mas Ele sabe de tudo, mas Ele não sabe da sua boca ainda. Você não segredou, você não externou exatamente aquilo que você está passando. É a sua ansiedade, é a sua tristeza. Então vá para o quarto, ore ao Senhor, chore diante dele, porque no quarto é lugar de você também levar suas razões. E perante ao Senhor, a Bíblia diz: apresente as tuas razões para que te possas justificar. E às vezes nós temos razões que são erradas. Aparentemente nós estamos certos, batendo o pé que estamos certos com Deus, e Deus vai nos desfazendo e vai falando: olha, você está errado. Você tem que mudar isso, mudar esse gênio, mudar essa personalidade sua, porque de alguma maneira um filho satisfeito é exatamente um filho que acredita numa promessa maior e que creu em maturidade para entender o sim, o não e o espera, simplesmente assim. E então, cada dia nós vamos descobrindo o potencial desse Deus e nós vamos nos apaixonando por Ele. Nós vamos descobrindo que a fé, a oração da fé, ela honra a Deus. É uma maneira que você se aproxima de Deus e crê que Ele existe, mas que você começa a relacionar com Ele ao ponto de receber algo dEle. E é essa satisfação que o mundo quer ver. Porque alguém só vai lhe pedir oração se vê que você tem orações respondidas. Se vê que de alguma maneira você é uma pessoa bem resolvida. E ainda as questões que não foram resolvidas, elas estão em controle com o Senhor e você não está abatido por causa disso. Porque apenas um cuidado pode tirar sua paz. Às vezes existem pessoas que precisam orar mais para tirar a ansiedade. Outros precisam pedir mais ao Senhor para dar domínio próprio. Outros precisam do Senhor para tirar a angústia. Outros precisam, na verdade, relacionar para compreender a grandeza do Senhor. E é por isso que é na oração que nós nos tornamos gigantes, nós crescemos, nós amadurecemos e nós sabemos de um Deus todo-poderoso que está no controle de todas as coisas e inclusive das nossas dificuldades, dos nossos problemas.
as nossas mazelas, as nossas tristezas, as nossas questiúnculas aos problemas grandes que temos. E quando nós colocamos diante do Senhor, todas as nossas questões são resolvidas, são respondidas, e nós entendemos que esse Deus nos faz bem. Ele tira aquilo que é peso, Ele coloca em nós um fardo leve, Ele nos dá alegria, Ele nos transborda de paz. E é essa paz que o mundo quer ver. Porque muitas pessoas estão desoladas, estão se sentindo impotentes mediante um vírus, e talvez diz, olha, esse vírus é tão grande que o mundo, não está conseguindo resolver. Onde está Deus? E eu quero te dizer que Deus está no coração daquele que crê, naquele que está superando, naquele que está vencendo, que teve perdas, mas continua a história como um legado para deixar para as gerações futuras. Porque outras epidemias passaram e homens de Deus viveram, venceram e oraram para que de alguma maneira nós estivéssemos vivos. Quantos morreram, na verdade, em várias guerras e epidemias porque acreditaram que a humanidade um dia ia melhorar a cada dia. E se ela não melhorou, pelo menos melhora a vida daquele que crê. Porque quem tem fé, na verdade, ele sabe o que quer. Ele sabe como pedir. E ele sabe que essa fé vai honrar a Deus. A cada instante, Deus te chama para esse relacionamento. Deus te chama para algo novo nessa terra. Deus te chama para algo que não foi feito ainda aos homens de fé que vão poder irradiar o mundo e eles olharem para você e vão dizer, aquele ali tem um grande Deus. Quando ele ora, as coisas acontecem. Dizem que a rainha da Inglaterra, ela tinha mais medo, na verdade, da oração de John Wesley do que exatamente um exército inteiro. Ou seja, era um homem que relacionava com Deus de uma maneira que causava um temor que as orações eram respondidas. Quando aquele homem conclamava oração a toda a nação, as pessoas oravam e aconteciam milagres, aconteciam coisas grandes. Porque um exército, pela força, poderia vencer, mas um homem se pondo em oração a um Deus grande, vence todos os exércitos. Queridos, eu quero dizer para você, há um Deus todo-poderoso, há um Deus grandioso, há um Deus maravilhoso que precisa ser descoberto lá dentro do seu quarto. É bom a gente estar dentro da igreja, congregando, louvando, bendizendo o Senhor, ouvindo uma palavra, mas é ali que Ele faz todo um lapidar, um transformar, para que você consiga entender um propósito maior do Senhor. É esse Deus todo-poderoso, é esse Deus tremendo que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida para nos deixar felizes e satisfeitos, independente se tudo aconteceu ou não. Nós queremos Ele, nós somos dele, e a todo instante Ele nos chama para esse relacionamento maior com Ele. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que derrame essa graça para estarmos com o coração cheio de fé, porque essa fé vai honrar a Deus, e Deus vai honrar a fé dos grandes homens de Deus que tiveram fé para mudar as circunstâncias. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor e saber que o Senhor é esse Deus que honra a fé de cada um. Por menor que ela seja, do tamanho de um grão de mostarda, mas nós nos depositamos diante do Senhor. Nós colocamos mediante esse grande Deus. Esse Deus que honra a fé, e nós queremos, Pai querido, que o mundo possa olhar a nossa fé honrando o Senhor, crendo que as pessoas possam olhar, independente de tantos céticos, independente de tantas coisas que estão acontecendo no mundo. Nós queremos dizer que há um Deus todo-poderoso, grandioso, amoroso, que cuida, que muda a história. E nós queremos agradecer ao Senhor. Saber que o Senhor está honrando a fé dos pequeninos, aqueles que estão passando por lutas, aqueles que estão com enfermidade, aqueles que estão lutando para sobreviver, aqueles que estão lutando por um emprego, mas que lá no fundo sabem que há um Deus vivo e poderoso que está ouvindo cada pedido e que vai atender. E nós sabemos que o Kairos do Senhor, esse tempo de oportunidade, vai vir sobre a vida de cada um, e é nessa fé de honrar ao Senhor é que o Senhor vai honrar a fé de cada um. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, Deus está à procura de homens, de verdadeiros adoradores, de homens e mulheres que adoram o Pai em espírito e em verdade. E você só adora a Deus com essa fé viva que você tem. Mude o mundo, mude a partir de você, dessa fé que você tem.
Se alguma coisa te entristece, vai para o teu quarto, resolve com Deus. O resto, Ele vai realmente mudar toda a história que está ao seu redor. Seja alguém que as pessoas te peçam oração por causa do seu Deus, por causa de saber que o seu Deus é um Deus que está respondendo às suas orações. Principalmente porque você está satisfeito com Ele. Independente de você receber tudo dele ainda ou não, Ele é um Deus que nos satisfaz. Deus te abençoe, mande essa mensagem para mais pessoas que estão passando por alguma luta, mas que a fé vai resolver tudo e tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.